estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor João Paulo Dias, de Geografia. E nesta aula vamos retomar o tema demografia, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3. Não é isso, professor João? Isso mesmo, Dani. Obrigado. Olá, alunos. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos fazer a correção e discutir algumas questões, alguns temas referentes à demografia, que foi o tema principal das atividades do PET do 7º ano. Então, nós vamos retomar algumas questões, vamos também fazer a correção, a avaliação de algumas das atividades e retomar alguns conceitos que são essenciais para a compreensão do conteúdo. Então, vamos lá. Na página 44 do PET 3, na semana 1, nós temos a seguinte questão. Observe a tabela abaixo para realizar as atividades 1 e 2. Essa tabela, como o próprio nome, o título já diz aqui, ela é referente ao crescimento vegetativo no Brasil entre 1940 e 2010. E aí, a tabela ela trabalha da seguinte forma: ela apresenta os dados de natalidade, de mortalidade e de crescimento natural por década, no caso aqui, de 1940 a 1950, de 1950 a 1960, de 60 a 70, de 1970 a 1980, de 80 a 90, de 1990 até o ano 2000 e do ano 2000 até o ano de 2010. Lembrando que a fonte bibliográfica dessa tabela é o IBGE, então são dados coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que, como nós vimos em aulas anteriores, é o órgão governamental que ele é responsável por coletar, trabalhar e apresentar esses dados para a população e para o governo de forma geral, para que sejam criadas e implementadas as políticas públicas que melhor vão atender às necessidades da população. Então, com esses dados, os governos conseguem criar e implementar essas políticas públicas. Então, vamos lá para a questão número 1. Você pode ler, por favor, Dani? Vamos lá. A população de um país ou de uma região cresce ou diminui com base em dois processos: a diferença entre nascimentos e mortes e a diferença sobre imigração e emigração. Com base nessa afirmação, escreva com suas palavras o que é crescimento natural ou vegetativo. Então vamos lá para a resposta. O crescimento natural ou vegetativo, ele vai ser justamente o resultado entre a diferença da taxa de natalidade com a taxa de mortalidade. Então, para a gente observar como que a população cresce, nós temos no caso aqui, nós temos duas formas de entender esse processo. O crescimento natural ou vegetativo, que é, no caso, a pergunta, vai ser essa diferença entre a natalidade e a mortalidade. Lembrando que a natalidade, ela consiste no número de nascimentos por grupo de 1.000 habitantes e a mortalidade também é o número de mortes que ocorrem por grupos de 1.000 habitantes. Então, na verdade, o crescimento natural, ele vai ser a natalidade menos a mortalidade. Então, que é, no caso, o foco da pergunta. Mas uma informação interessante e importante para que vocês compreendam melhor sobre esse assunto da demografia é o seguinte: é que além do crescimento natural, nós também temos o crescimento demográfico. E o crescimento demográfico, como o próprio enunciado da questão ele falou, ele vai ser justamente o quê? O crescimento natural, que é a mesma coisa de crescimento vegetativo, e aí nós vamos acrescentar a taxa de migração que o país vai ter. Que o país, no caso, ele vai ser analisado. Lembrando que migração
como nós também discutimos nas aulas, é o movimento de pessoas que vão de lugar para outro. E aí, dentro do fluxo migratório, nós temos o imigrante, nós vamos ter o imigrante e vamos ter o emigrante. O imigrante é aquela pessoa que chega, né? Que chega em um lugar, em um local diferente do seu local de origem. Então, por exemplo, se algum cidadão de um outro país, de um país europeu, ele vem para o Brasil, ele é um imigrante, ele está chegando no nosso país. E se um brasileiro, ele vai se mudar para outro país, ele vai emigrar do Brasil. Nós temos que pensar o seguinte, que o mesmo indivíduo, o indivíduo que migra, ele é ao mesmo tempo emigrante e imigrante. Por quê? Se ele migra, ele está saindo de algum lugar, ele está emigrando do seu local de origem e ele está imigrando no local novo. Então, voltando só para a gente concluir, o crescimento natural vegetativo é a diferença entre natalidade e mortalidade. E um adendo aqui, uma observação muito importante é que o crescimento demográfico, ele vai ser o crescimento vegetativo acrescido dessa taxa de migração, que é a análise que a gente faz entre a entrada e saída de pessoas do país, que são no caso os imigrantes e os emigrantes. Vamos lá para a questão número 2. Responda, qual foi o período de maior e de menor crescimento vegetativo no Brasil? E a letra B, ao comparar as taxas de natalidade com as de mortalidade no Brasil, no período de 1940 a 2010, o que você concluiu? Então, vamos lá, mais uma vez. A letra A, no caso, ela pergunta o período de maior e de menor crescimento vegetativo. Na tabela aqui, que está sendo apresentada, como eu disse, tem as taxas de natalidade e mortalidade por década e também o crescimento natural, que, lembrando, é a mesma coisa que crescimento vegetativo. E aí nós temos as taxas de crescimento natural em cada uma das décadas analisadas. Se nós observarmos aqui a evolução, a mudança dos dados, o que a gente percebe? Que tanto a natalidade como a mortalidade, ela diminuiu ao longo do tempo. Então, com o passar do tempo, com o passar das décadas, né, no caso ali, desde meados do século XX até o ano de 2010, nós temos uma redução da natalidade e também temos uma redução da mortalidade. Então, passaram a nascer menos pessoas, as famílias passaram a ter menos filhos ao longo do tempo e, consequentemente, a mortalidade também ela foi afetada. E aí, observando essa tabela, né, no caso, respondendo a questão A, o período de maior crescimento vegetativo foi a década de 1950 a 1960, que nós tivemos um crescimento de 2,9%, 2,90% no caso, e o período de menor crescimento vegetativo foi, no caso, foi a última década analisada na questão, que foram as décadas, né, que foi o período entre o ano 2000 e o ano de 2010, que nós tivemos um crescimento de 1,17%, né, analisando, no caso, o crescimento vegetativo da população. Letra B, vamos lá. Ao comparar as taxas de natalidade com as de mortalidade no Brasil, no período de 1940 a 2010, o que é que nós podemos concluir? Então, quando a gente analisa esses dados de evolução da população, o que a gente pode concluir? Que, né, como eu disse, que houve uma redução bastante significativa, tanto do número de nascimentos, da natalidade, como também da mortalidade. Alguns fatores que a gente pode analisar que interferiram nessa mudança dos dados foram os avanços tecnológicos da indústria farmacêutica, da medicina, dos meios de comunicação, dentre outros. Vale lembrar que ao longo desse período,
foram descobertos e desenvolvidos os métodos contraceptivos que permitiram que as famílias elas tivessem um planejamento familiar. Então, até um certo período, as famílias não tinham esse controle, então os casais, né, as pessoas tinham muitos filhos. E aí, a partir do momento que a indústria farmacêutica ela desenvolve bastante, né, ali, atrelada com o desenvolvimento tecnológico, e também que os fluxos de informação eles passam a ser mais presentes, as pessoas passam a ter mais acesso à informação, elas passam a ter mais acesso à noção de planejamento familiar, de ter um controle de quantos filhos vão ter. Então, a gente tem essa redução significativa desses dados, que a gente analisa claramente aqui na tabela, que nós estamos fazendo essa análise nessa questão. A próxima questão, ela corresponde à segunda semana do PET 3, nas páginas 48 e 49. E aí, ela fala da seguinte forma aqui. Sobre as pirâmides etárias da Itália e da Etiópia, responda. Que diferença você notou entre os dois gráficos? Então, vamos lá, vamos analisar essas pirâmides etárias. Lembrando, né, Dani, que a pirâmide etária, como eu disse também em uma das aulas, é um gráfico que ele nos permite analisar, inclusive, o desenvolvimento socioeconômico dos países, porque ele vai dividir, ele vai classificar a população por sexo e por faixa etária. Então, a gente consegue saber o percentual de pessoas do sexo masculino e feminino que a gente vai ter, né? E também por faixa etária, desde o nascimento, o período, né, do início ali da vida até a fase da vida mais idosa. E aí, quando nós observamos aqui essas pirâmides etárias, nós percebemos justamente que existe uma grande diferença entre elas e é nítido essa diferença do formato dessa pirâmide etária. No caso da tela de vocês, do lado esquerdo, nós vamos ter a pirâmide da Itália, que ela tem um formato que a base dela, a parte de baixo, ela é mais estreita, indicando, no caso, que a natalidade ela teve uma redução, e a parte intermediária é a parte que ela é mais larga, indicando o quê? Que as pessoas que estão nascendo, que nascem, elas estão se mantendo vivas até boa parte do topo da pirâmide, que indica já o período da fase idosa da vida. Enquanto a pirâmide da Etiópia, ela tem um formato diferenciado justamente por quê? Porque ela vai ter uma base bastante larga, que vai indicar, no caso, que nós temos altas taxas de natalidade. A gente observa, inclusive, que o primeiro patamar, que a parte que está mais embaixo da pirâmide, para vocês entenderem melhor, ela é dos indivíduos de 0 a 4 anos. Então, no caso da Etiópia, a gente tem uma grande quantidade na natalidade, e aí nós percebemos que a pirâmide ela tem um formato semelhante a um triângulo. Isso quer dizer o quê? Que nascem muitas pessoas, mas ao longo do tempo, essa população não vai se mantendo. Né? E aí, por isso que a gente consegue fazer uma análise muito aprofundada, né, do nível de desenvolvimento socioeconômico desses países a partir da pirâmide etária. E aí a resposta, para ficar mais tranquila aí, ficou da seguinte forma, que a pirâmide da Itália possui uma base estreita, a parte intermediária um pouco mais larga, se estendendo até a parte superior. No geral, ela não tem grandes mudanças, então ela é uma pirâmide que, no caso, ela é mais linear, digamos assim. Ela não tem mudanças significativas ao longo do seu curso. Já a pirâmide da Etiópia, como eu disse, ela tem um formato semelhante a um triângulo, que ela tem uma base significativamente maior. Então, a parte de baixo dela é muito maior, indicando que a natalidade é bastante elevada e ela vai reduzindo gradativamente até chegar ao topo. E uma coisa interessante, Dani, que não sei se você observou, é que o topo da pirâmide etária da Itália, ele é um pouquinho mais largo do que o topo da pirâmide etária da Etiópia.
E isso indica o quê? Nós que temos muito velhos lá. Exatamente. A população italiana é a população que ela se mantém, e aí a gente vai ter o quê? Uma expectativa de vida bastante elevada. Isso é comprovado, inclusive, porque a Itália ela é classificada como um país que tem um grande percentual de idosos. Isso, verdade. Né? Inclusive, né, uma observação até assim, triste é que a Itália ela sofreu muito com a realidade da pandemia. Um dos fatores que potencializou isso foi a grande quantidade de idosos que o país tem. Sim, por causa do risco, né? Da vulnerabilidade que eles estão em relação ao vírus. Qual país apresenta a maior taxa de natalidade? Como você chegou a essa conclusão? Como eu disse, a Etiópia apresenta a maior taxa de natalidade e a gente observa isso analisando justamente a base da pirâmide, a parte de baixo da pirâmide que é bastante larga. Através das pirâmides e com seu conhecimento acerca do assunto, qual país pode ser considerado desenvolvido e qual seria subdesenvolvido? Nós já discutimos sobre isso, não é? No caso, o país que vai ser mais desenvolvido é a Itália, porque a pirâmide ela demonstra isso, natalidade baixa, população se mantém e elevada expectativa de vida, e a Etiópia vai ser um país subdesenvolvido, porque ela tem altas taxas de natalidade e a população não se mantém. Então, a gente pode concluir que o índice de mortalidade infantil, de mortalidade na infância, né, ao longo da infância, que é um período que requer mais cuidados com a saúde, ela acontece, e se o indicador de saúde ele tem problemas, então o país ele tende a ser subdesenvolvido, a ter um desenvolvimento socioeconômico menor. Aqui, né, como eu já disse, e uma coisa importante da gente analisar desses indicadores demográficos é justamente isso. Como eu disse no início, é muito importante a gente fazer a análise quantitativa e qualitativa. Como que isso funciona? Como que a gente consegue fazer esse paralelo? O IBGE, no caso aqui do Brasil, ele coleta os dados, ele vai trabalhar esses dados, transformar em gráficos, em tabelas. Para quê? Para facilitar a compreensão. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele faz a coleta dos dados, o trabalho dos dados e transforma esses dados em informações que são importantíssimas, como eu disse, para as políticas públicas. Inclusive, Dani, uma informação importante, nós teríamos esse ano o censo demográfico, no ano de 2020 agora, porque o censo demográfico brasileiro, ele ocorre de 10 em 10 anos. Então, nós tivemos um censo demográfico no ano 2000, tivemos outro em 2010, e pela previsão, nós teríamos um novo censo demográfico agora em 2020. Mas devido à situação da pandemia que a gente está vivendo, então esse censo demográfico ele foi adiado para o próximo ano, para o ano de 2021. E como eu disse, o IBGE ele coleta os dados de forma quantitativa, ele transforma esses dados em gráficos e tabelas quantitativos também, para que os governos eles façam a análise qualitativa e eles consigam fazer esses investimentos em políticas públicas de saúde, de educação e etc., justamente com base nesses dados. É por isso que é tão importante a gente ter acesso a esses dados, é tão importante, quando tiver o censo demográfico, a gente receber o recenseador e a gente fazer justamente, responder esses questionamentos, para quê? Para que os dados eles sejam mais próximos da realidade possível. E aí, dessa forma, a gente consegue fazer uma análise melhor, ter um melhor resultado dessas políticas públicas que vão acontecer, né, a partir da veracidade desses dados. Com certeza. Não é? Isso aí. Pois é. Então, por hoje, né, é só a gente, né, nós fizemos a correção e uma análise de muitas atividades aqui e eu espero que essas reflexões que a gente fez aqui, elas auxiliem, ajudem cada um de vocês em casa a ficarem por dentro mesmo dos assuntos, estudem bastante e, principalmente, fiquem em casa.